fiquei com o Mário. As perguntas podem ser feitas no chat e ele vai responder tudo no final. Beleza. Pode começar, Lígia? Só um instantinho que eu estou apanhando aqui pro negócio hoje. Eu acho. Espera, não. Legal. Dá pra ver a imagem direitinho? Espera que ainda não tá indo. Aqui. Oh, meu Deus, cadê tu? Aqui. Agora sim. Deixa eu apagar a minha, né? Vamos, como é que eu faço? Agora é só apresentar. Pronto, a imagem dá pra ver direitinho aí? Pronto, vamos ver aqui se melhora. Dá pra vocês verem alguma coisa, Lígia? Ver. Tá tudo normal? Pode começar, pessoal? Bom, vamos começar hoje. Uma boa quinta-feira para todo mundo. Uma ótima quinta-feira de quarentena, de pandemia. Vamos tentar deixar nosso dia um pouco mais produtivo. Então, vamos lá. Como a Lígia falou, meu nome é Mário. Eu sou formado pela Universidade Federal do Piauí, campus Professora Sinobelina Léguas. E, como a Lígia falou também, eu sou um viciado, um tarado por gato, por felinos. E ela me chamou para a gente ter uma conversa bem bacana hoje sobre um assunto que a gente pouco durante a graduação, que é justamente protocolo vacinal em felino. Para que a gente entenda melhor qual a necessidade de um real protocolo da vacinação em felinos, como também em outras espécies, a gente precisa ter em mente principalmente acho que o pessoal não está ouvindo. Theo, bom dia. Aqui é a Leslie, da organização. A gente está ouvindo sim. O pessoal que não está ouvindo está com problema na conexão. Pode continuar. Ok. Obrigado, Leslie. Bom, então, para a gente ter em mente a necessidade real da gente bolar um determinado protocolo vacinal, da gente realizar um protocolo vacinal, a gente precisa ter uma noção básica sobre quais são as doenças que aquela determinada espécie ela sofre durante ao longo de sua vida e aquela determinada espécie ela está mais sujeita em uma determinada região, ou seja, naquela determinada região a gente tem prevalência de tais doenças, por isso é necessário a gente realizar as doenças. Com relação ao protocolo vacinal em felinos, a gente tem uma distribuição de protocolos que eles variam, desde protocolos regionais, a locais bem distintos, a protocolos que são seguidos em grande parte do mundo, os Estados Unidos, protocolo, e realmente as pessoas gostam de associar esse tipo de protocolo a todas as outras demais áreas, só que o protocolo ele tem que ser algo bem peculiar daquela região, bem peculiar da realidade daqueles animais. Entre essas patologias que acometem os felinos, a gente tem como uma das principais, como eu digo assim, principais, eu digo que de uma ocorrência bem maior,
a rinotraqueite, que é uma doença provocada por um herpes vírus, bastante contagioso, não deixe de ser, e a gente tem essa apresentação clínica que ela é bem comum na rotina clínica. É justamente esse quadro de infecção respiratória a nível de trato respiratório superior. A gente tem também os quadros de conjuntivite, de ceratite, que são muito comuns, infelizmente, da gente observar em animais errantes. Em gatos de rua, a gente observa com uma frequência muito grande. E quando a gente está passando ali no meio da rua, a gente vê aquele filhotinho e a gente vê aquele filhotinho que está com a ceratite, está com conjuntivite, está com probleminha respiratório. A gente liga basicamente isso à rinotraqueite, mas tem toda uma análise clínica que ela tem que ser levada em consideração para a gente fechar o diagnóstico, além do teste sorológico. Com relação à rinotraqueite, a gente observa que é uma doença cosmopolita, é uma doença que ela atinge basicamente grande parte dos gatos em quase todos os cantos do mundo. Então, é uma doença que ela está bastante disseminada, é uma doença que tem uma realidade clínica muito significativa e é uma doença que ela assume um caráter resistente. É isso. Aqueles animais que eles tiveram a doença, eles podem vir a desenvolver uma resposta imunológica favorável, essa doença pode vir a ser curada, e tem aqueles animais que apresentam infecção latente. E essa infecção latente é responsável por infectar outros animais ou mesmo ser transmitida da mãe do filhote. Apresenta, sim, uma gravidade com relação à rinotraqueite, mas essa gravidade da doença é mais provocada por infecções secundárias, infecções oportunistas decorrentes da rinotraqueite, mas uma complicação clínica própria da rinotraqueite a gente não observa tanto assim, não é uma doença tão grave, tão prejudicial ao animal. Outra doença que a gente tem muito importância vacinal é a calicivirose. A calicivirose é uma prima da rinotraqueite. Só que ao contrário da rinotraqueite, que a gente não tem lesões tão sérias, na calicivirose a gente tem uma gravidade um pouco maior dessas lesões. São lesões que elas ficam principalmente a nível respiratório superior. Em alguns casos ela pode vir a sistema respiratório mais baixo, sistema respiratório inferior, e a gente observa principalmente lesões ulcerativas. A gente observa muito um quadro de glossite, um glossite necrosante. A gente também pode observar um quadro ulcerativo nos coxins. A gente observa animais que eles têm uma dificuldade de locomoção um pouco maior provocada por essas lesões nos coxins. E é uma lesão que a gente já vê muito associada a quadros de cialorreia. O animal está com a salivação muito acentuada e muitas vezes essa salivação ela tem um odor bem desagradável. Os animais abaixo de 6 meses de idade, eles podem vir a desenvolver um quadro que a gente chama de pneumonia aguda, pneumonia intersticial aguda grave, que é justamente como a gente vê aqui na segunda imagem, principalmente animais abaixo de 6 meses. E o diagnóstico desse quadro, ele é bem complicado, porque a gente não consegue observar esse tipo de alteração na radiografia, tanto por conta da agudeza da doença, tanto por conta da idade do animal, das informações obtidas na radiografia, que elas não são tão conclusivas. Geralmente a gente observa isso mais em quadros de necrópsia. É mais comum da gente conseguir dar até o martelo para dizer que é definitivo, que foi a causa disso. E a gente também tem os testes sorológicos para a gente diagnosticar direitinho a calicivirose bem no começo. Clamidiose é outra doença que ela é prevenida através do protocolo vacinal. A clamidiose é uma doença causada por uma bactéria, a Chlamydia felis ou Chlamydia psittaceae. A gente tem uma dificuldadezinha para dar uma dificuldade de identidade dessa doença, porque a gente não sabe exatamente qual é qual e qual causa qual doença, mas basicamente tanto a Chlamydia felis quanto a Chlamydia psittaceae, elas provocam esse quadro de uveíte, que pode ser unilateral ou bilateral, e a gente também tem uma infecção de trato respiratório superior, que não é tão comum. O mais comum da clamidiose é a gente observar a manifestação ocular. Lembrando que na clamidiose a gente tem um potencial zoonótico para essa infecção
muitos tutores ou muitos veterinários que eles apresentam um quadro de imunossupressão, eles podem vir a desenvolver uma infecção por clamídia. Não é tão comum, mas pode ocorrer, principalmente gatos que vieram de um ambiente extremamente contaminado, eles são introduzidos num ambiente mais limpo, ou seja, tem uma pressão de contaminação menor, eles podem acabar transmitindo isso para humanos ou para outros animais. Eles não têm uma resposta imunológica tão eficiente. É uma doença infecciosa, só que a disseminação dessa doença ela é facilitada em ambientes em que a gente tem uma aglomeração muito grande de gatos, ou então através de fômites, que é mais fácil para transmitir essa doença. A panleucopenia felina também é outra doença que a gente previne ela com a vacinação. E a panleucopenia felina é como se fosse uma parvovirose felina. Ela é provocada por parvovírus, que é o parvovírus felino, e também pode estar associada com parvovírus canino tipo 2. Nesses quadros de panleucopenia felina, o diagnóstico ele pode ser clínico e pode ser através de teste rápido. O teste para parvovirose canina, ele funciona para a gente diagnosticar um quadro de panleucopenia felina. Entretanto, os animais que eles apresentam histórico de vacinação para panleucopenia felina, a gente pode ter um resultado de falso positivo, porque ele tem anticorpo para panleucopenia felina, só que foi provocado pela vacina. É uma doença que ela pode se manifestar com uma manifestação gastrointestinal, é uma doença que ela pode ter um problema respiratório associado, e é principalmente uma doença imunodepressiva. Por quê? Ela é uma doença que ela vai diminuir muito a quantidade de leucócitos circulantes, ela vai provocar um quadro de leucopenia muito grave, que pode abrir o corpo do animal a uma série de infecções oportunistas que vão acabar debilitando muito e ocasionando o óbito do animal num período muito curto de tempo. Outra doença que a gente previne com a vacinação, que essa realmente é uma das doenças que a gente deve ter um maior cuidado, uma maior precaução com relação a ela, é a leucemia viral felina. E é uma doença que ela é caracterizada por uma síndrome degenerativa ou por uma síndrome proliferativa, que é de um potencial de infecção muito grande, e ela é uma doença muito complicada para a gente entender, para a gente tratar, para a gente diagnosticar, porque ela tem muito de inúmeros fatores, tantos fatores relacionados à pressão, a pressão virológica que o animal recebe, seja a quantidade de vírus circulante, a quantidade de vírus, a cepa viral, se ela é muito patogênica, se ela é menos patogênica em determinada região, e principalmente com relação à resposta imunológica que esse animal vai ter diante desse desafio, diante dessa infecção. Quando o animal ele é infectado por um vírus da leucemia viral felina e ele não apresenta uma resposta imunológica satisfatória no começo, esse vírus ele vai começar a se multiplicar nos tecidos e ele vai migrando de tecido em tecido até ele chegar lá na medula. Quando chega lá na medula, ele vai provocar uma série de alterações que vão culminar com a diminuição da produção de algumas células, principalmente vai aparecer uma coisa bem só um minuto. Pronto. Chega chega lá na medula, ele vai provocar uma série de alterações e essas alterações elas vão culminar tanto na diminuição da produção de células sanguíneas, no caso, a gente tem a formação, por exemplo, de um quadro de anemia, ou no caso de imunossupressão, que a gente tem diminuição da produção de células de defesa circulante, e também a gente pode observar a presença de doenças imunomediadas. Como esse vírus ele vai estar instalado na medula, ele vai provocar essa série de alterações, multiplicação do DNA viral dentro da célula, do material genético viral dentro da célula, a gente tem um descontrole da resposta imunológica, o corpo do animal ele passa a reconhecer tecidos normais, tecidos próprios do corpo do animal, como tecidos estranhos, vai atacar esses tecidos. E a gente tem também o não reconhecimento de antígenos, de patógenos, como sendo antígenos, patógenos, e eles ficam lá se proliferando como se nada tivesse acontecendo. E a gente também pode observar nesses quadros de leucemia
viral felina, os quadros neurológicos. São quando esses vírus conseguem entrar dentro da medula óssea, ou dentro da medula espinhal, e começam a se multiplicar, e a gente observa uma série de complicações neurológicas decorrentes da proliferação desse vírus. E não sei como é que passa aqui. E a gente também tem os quadros de síndrome proliferativa. É justamente por decorrência. Acho que a câmera travou. Estão conseguindo ver? Pronto, acho que voltou. Pronto. E a gente também tem os quadros de síndrome proliferativa, que é como esse vírus ele vai provocar uma série de irregularidades na produção de linfócitos, na produção de células do sangue. A gente tem também um quadro que a gente vê muito frequente, que é no caso das leucemias e dos linfomas, que é a produção excessiva de linfócitos, é proveniente da infecção por esse vírus. Com relação à resposta imunológica, a gente tem essa infecção, essa série de pontos-chave que a gente considera aqui, com relação à resposta imunológica. Depois da exposição que um determinado animal tem com esse vírus, a gente tem, num período de 7 dias, a elaboração de algumas respostas do corpo do animal. A gente tem uma resposta imunológica forte, é uma resposta imunológica efetiva, é quando o animal ele vai ter contato com o antígeno, vai ter contato com o vírus, mas o corpo dele ele vai responder positivamente àquela infecção. Essa resposta imunológica forte, ela pode estar associada com um quadro específico do animal e também com a pressão viral. Ou seja, a quantidade de vírus que o animal foi exposto não foi tão grande. Aquela cepa viral não era tão agressiva. Então, o animal, ele pode ter a possibilidade dele responder efetivamente àquela infecção. Outro quadro que a gente observa também é uma resposta imunológica variável. Essa resposta imunológica ela pode ser um pouquinho mais demorada para que ela ocorra, ou ela pode ocorrer de uma maneira em que o vírus já começou a se multiplicar nos tecidos. É justamente quando a gente vai ter aquele quadro de infecção focal ou atípica. É quando o animal vai ter uma manifestação gástrica, uma manifestação respiratória, mas eles não têm a doença clínica propriamente dita, aquela gravidade muito severa, toda aquela cascata de problemas que o gato tem decorrência da leucemia viral. Passando desse período de 7 dias, a gente tem a elaboração também de outras 2 respostas imunológicas. Uma resposta boa, ou a resposta imune, que a gente vai ter uma infecção regressiva, em que o animal vai se infectar com o vírus, vai ter a multiplicação nos tecidos, ele vai apresentar um resultado de ELISA positivo, vai apresentar um resultado de PCR positivo ao longo dessas 3 semanas bem aqui, e essa infecção ela vai diminuir com o tempo, porque o sistema imunológico vai aprender a lidar com aquela infecção de vírus e vai conseguir eliminar aquela infecção. E a gente observa nesse quadro também, quando o corpo consegue eliminar a infecção, um resultado de ELISA negativo, um PCR positivo e um de imunofluorescência direta também negativo. Teste rápidozinho mais comum. Essa resposta imunológica boa, regressiva, dependendo do manejo que o animal está recebendo, dependendo do protocolo que foi instituído, dependendo de alguma eventualidade, ela pode vir a desencadear uma resposta progressiva, que é decorrente principalmente de um quadro de imunossupressão. Essa resposta esse quadro de infecção progressiva é justamente aquele quadro de infecção grave, em que o animal ele apresenta todas aquelas complicações decorrentes da doença. É justamente também pode ser decorrente de uma resposta imunológica fraca ou ausente, que ela surge logo após essas 3 semanas. Nesse caso de resposta imunológica fraca ou ausente de um animal que ele está com uma resposta, com uma infecção progressiva da doença, ou seja, só vai piorar, a gente observa um resultado de ELISA positivo, um PCR positivo, imunofluorescência direta também positivo.
Essa doença, ela é complicada para a gente ter o controle dela, porque o único controle que a gente tem é vacinação. E a gente, infelizmente, a gente não pode estar vacinando todo mundo, porque a gente tem uma série de critérios que a gente tem que seguir antes de fazer a vacinação para a FeLV. Um desses critérios, talvez o mais importante entre eles, o critério essencial para a gente fazer uma vacinação contra uma doença dessa, é a testagem. Por que a testagem? Se o animal for testado positivo, tanto no ELISA, quanto no PCR, quanto em imunofluorescência direta, qualquer um desses aqui, tanto numa resposta focal atípica, progressiva ou regressiva, e ele estiver desenvolvendo a doença, ele não vai se beneficiar da vacina. Se ele não vai se beneficiar da vacina, aí a gente vai criar uma série de consequências por decorrência dessa vacina, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Tá? Para a gente entender direitinho como é que funciona toda aquela relação de sistema imunológico com a vacina, a gente precisa primeiro a gente entender perfeitamente como é que funciona o sistema imunológico. O sistema imunológico nada mais é simplesmente do que um conjunto de barreiras e de mecanismos que tem a função de conferir proteção a um determinado organismo. Essas barreiras a gente tem, por exemplo, a pele, as mucosas, e esses mecanismos estão envoltos de mecanismos celulares. A gente tem uma resposta que podem ser de mecanismos físicos, por exemplo, a barreira da pele, e mecanismos como a resposta imunológica diretamente ligada por células, ou até mesmo processo de descamação, que não deixa de ser um processo físico celular. Também tem a produção de muco, de cerume, de sebo, entre outros. Entre essa resposta celular, que é a resposta que a gente considera durante o processo de vacinação, durante o processo de imunização, a gente tem dois tipos de resposta celular, que é a resposta referente à imunidade inata e a resposta referente à imunidade adaptativa. A imunidade inata ela é uma resposta primitiva, ela é uma resposta que ela vai ocorrer principalmente nas fases iniciais de infecção, tanto por vírus, quanto por bactéria, quanto por protozoário, ou mesmo por processo inflamatório. Ela vai ser aquela primeira linha celular que vai ser mandada para aquele determinado lesão. Esse tipo de imunidade, ele apresenta uma especificidade restrita. O que eu quero dizer com isso? A gente tem um determinado sítio de infecção, e a gente está tendo colonização de 3 tipos de bactéria diferentes. As células da imunidade inata, as células fagocitárias, os macrófagos, eles vão chegar lá e vão tratar todo mundo do mesmo jeito. Eles vão eliminar aqueles 3 tipos de bactéria diferentes do mesmo modo. É uma imunidade filogeneticamente mais primitiva, porque surgiu ainda nos primeiros animais, e elas respondem sempre da mesma maneira. Elas não vão ter um grau de especificidade para determinado tipo de doença. Ou seja, toda doença vai ser tratada do mesmo jeito, toda infecção vai ser tratada do mesmo jeito, de acordo com a imunidade inata. Na imunidade adaptativa, a gente tem uma série de mecanismos que propiciam uma imunidade mais efetiva e mais adaptável, e também com o surgimento de células de memória. Essa imunidade mais recente, e ela vai se caracterizar principalmente pelo reconhecimento específico de um determinado antígeno previamente apresentado. Ou seja, eu tenho uma infecção por um determinado antígeno, o corpo conseguiu eliminar aquela infecção. Quando o corpo tiver contato com aquele antígeno de novo, que for começar aquela infecção, o corpo vai lembrar, conheço de outra história. Vou acabar contigo logo, eu já sei como é que faz isso. Então, acaba que sendo a imunidade mais rápida, mais efetiva com relação a esses critérios. E essa imunidade específica para esses antígenos, ela se dá por meio de receptores rearranjados. Esses receptores, eles são específicos, porque cada antígeno vai ter um receptor específico, então o corpo vai lembrar daquele receptor, vai produzir um mecanismo para se ligar àquele receptor e inativar aquela determinada doença com aquele determinado mecanismo já produzido e já fica circulante no corpo dos animais.
tem a capacidade de adaptação e memória justamente por conta da produção desses anticorpos, desses receptores específicos para determinada doença, e essa memória, ela não é uma memória eterna. A gente pensa que imunidade adaptativa, a gente vai produzir anticorpo, aquele anticorpo vai ficar circulando no corpo do animal para o resto da vida. Não é assim. Toda célula, ela tem um tempo de vida útil. As células do sistema imunológico não são diferentes. Muitas dessas células, elas apresentam um processo de replicação em que parte do material genético desse vírus, dessa bactéria, ela já fica presente na célula, só que essas células, a partir de um determinado período de tempo, elas vão perder essa característica de memória. Por isso é importante a gente estar sempre reforçando, e o animal ele vai estar sempre tendo o desafio do ambiente. Então, o animal sempre vai estar adquirindo novas células e novos anticorpos. Aí, essa característica de memória, ela tem que ser levada em consideração isso. E além de ser considerado um tipo de imunidade mais evoluída, que é característica principalmente dos animais vertebrados. Lembrando que essas duas formas imunológicas, esses dois sistemas de imunidade celular, eles andam em conjunto. Eles sempre estão um fazendo parceria com o outro. São parceiros, são chave e fechadura. Como é que funciona isso? Primeiro, a gente tem a migração de células que vão ser caracterizadas pelas células da imunidade inata, principalmente células fagocitórias, para um determinado tipo de infecção. Depois que essas células chegaram lá, que elas fizeram reconhecimento da infecção, que elas fizeram reconhecimento de batalha, elas mandam um exército especializado, justamente as células do sistema da imunidade adaptativa. Bom, com relação à imunização, a gente tem dois tipos de imunização que a gente tem que levar em consideração também. A imunidade passiva e a imunidade ativa. A imunidade adaptativa, ativa ou passiva, ela vai ser caracterizada por uma exposição prévia de um determinado patógeno ou de um determinado anticorpo. No caso da imunidade ativa, a gente tem, por exemplo, a produção de anticorpo por parte de um processo infeccioso. Podendo esse processo infeccioso ser uma infecção natural, uma infecção em que o animal se contaminou no próprio ambiente onde ele vive, ou uma infecção proposital. É justamente o quadro que a gente observa na administração artificial de antígenos, que é o que a gente vê durante o processo de vacinação. Passando nesse processo de vacinação, dessa infecção natural, ou mesmo dessa infecção proposital, a gente tem também a imunidade passiva, imunização passiva, que é justamente aquele quadro de transferência de anticorpo próprio, de anticorpo já bem feito, já todo preparado, já bem ativo, de maneira passiva. Ou seja, o corpo não vai ter trabalho nenhum para produzir esse anticorpo. Esse anticorpo ele pode ser obtido por meio de uma transferência de corpos que pode ser feito por meio da amamentação, do colostro, principalmente. Os gatos eles têm uma absorção de colostro num período de até 24 horas. Essa absorção de colostro ela é essencial para a formação da imunidade do animal. Ela é essencial para proteger o animal, mais ou menos umas 14 semanas, de uma série de doenças extremamente perigosas, infecciosas para os gatinhos filhotes. E também a gente tem a transferência de anticorpo de maneira passiva por meio de transfusão de sangue, transfusão de plasma, transfusão de imunoglobulinas, como a gente observa também nos quadros de parvovirose canina, sinomose, que a gente tem soroglobulina e tal. Mas para gato ainda a gente tem principalmente transfusão de plasma, transfusão de sangue, como uma transferência passiva, quando se trata de algumas doenças. Bom, e justamente, por que a gente tem essa necessidade de vacinar, de imunizar o animal? É justamente com o intuito de capacitar e gerar células de memória após um determinado contato com um antígeno, um determinado patógeno. Eu gerar uma resposta pré-programada para uma futura infecção. Basicamente é isso. E essa indução dessa imunidade, ela pode ser protetora e de vida longa. Lembrando que as células do sistema imunológico, elas têm memória, imunidade adaptativa, mas essa memória ela não é eterna. Bom,
Com relação à imunidade passada, através da mãe, a gente tem uma série de fatores que a gente tem que levar em consideração. Essa imunidade, obtida através do colostro, ela tem como principal função a proteção precoce dos filhotinhos contra uma série de doenças extremamente infecciosas, que possuem um alto poder de morbidade e uma alta mortalidade também. O colostro, ele é fundamental para as primeiras semanas de vida do gatinho. Ele é essencial, como também para outras espécies. Só que nos gatos e nos cães, por exemplo, por decorrência do tipo de placentação, que é o endotélio curial, a gente tem uma migração muito baixa de anticorpos de monoglobulinas da mãe para o filhote. Então, se a gente tem o transporte muito baixo dessas imunoglobulinas da mãe para o filhote ele nasce completamente desprotegido. Não completamente desprotegido, mas ele nasce já com susceptibilidade muito grande a desenvolver doença. Como o sistema imunológico dele ainda está imaturo, não aprendeu a produzir células de memória, não consegue elaborar uma resposta celular definitiva e eficiente, a quantidade de anticorpos absorvidas durante a placenta, durante a amamentação do colostro, ela é essencial. A absorção de imunoglobulinas no intestino dos gatinhos, elas têm o pico em até 24 horas. Só de 24 horas a gente tem o encurtamento do espaço lá entre os enterócitos responsáveis pela absorção dessas imunoglobulinas. A gente tem uma dificuldade na absorção de imunoglobulinas que vão prejudicar a absorção do colostro. E a partir da quinta à sexta semana, o gatinho ele já vai começar a produzir as próprias células de defesa, já vai produzir as próprias imunoglobulinas mediante uma prévia infecção. Os anticorpos transferidos da gata, elas vão proteger o filhote contra desafios durante esse período, só que os anticorpos transferidos na gata, eles vão ser prejudiciais à vacinação. Por que a gente tem que levar isso em consideração de o anticorpo ser prejudicial à vacinação? Justamente porque os anticorpos que são passados ao filhote, eles vão interagir com os antígenos das vacinas. Então, se eu estou colocando um determinado antígeno vacinal e o corpo daquele gatinho já tem anticorpo materno circulante, o anticorpo materno circulante vai se ligar àquele antígeno e não vai produzir uma resposta imunológica de memória. Sendo que essa consideração de anticorpo materno reagindo com antígeno vacinal ou reagindo com antígeno do ambiente vai abrir uma janela de doença que a gente conhece como período de susceptibilidade, que é um período de 4 a 14 semanas, quando a gente tem uma diminuição da concentração de anticorpo materno e um pequeno aumento da produção de anticorpo endógeno. Então, nesse período de 4 a 14 semanas, que a gente tem diminuição de anticorpo materno e aumento da produção de anticorpo endógeno, a gente tem um perigo muito grande, porque o animal, Rosana Lima Rocha, eu acho que o microfone está ligado. E nesse período de susceptibilidade de 4 a 14 semanas, que a gente tem decréscimo de imunoglobulina e aumento da globulina endógena, a gente tem uma possibilidade de infecção muito grande nesses animais. Por isso, é importante a introdução da vacinação justamente nesse período, podendo chegar até a 16ª semana. Bom, pulando aí um pouquinho dessa parte de sistema imunológico, a gente tem que a gente tem que levar sobre o tipo de vacina. Existem basicamente no mercado 2 tipos de vacina, que são as vacinas infecciosas e as vacinas não infecciosas. As vacinas infecciosas, elas são produzidas com base em micro-organismos atentados e elas vão produzir um índice de virulência baixo. Como assim? Esses micro-organismos, eles vão estar machucados. Vamos ter como exemplo isso. Esses micro-organismos, ele não está legal, ele está um pouquinho lesionado, ele está machucado, ele não vai conseguir ter aquela patogenicidade toda, mas esses micro-organismos, eles vão apresentar um nível de infecção.
eles vão poder ter a possibilidade de infectar tecidos, só que esse nível de infecção ele vai ser mais baixo. Esse antígeno ele vai se multiplicar em determinado tecido, ele vai apresentar algumas reações, entretanto, a multiplicação de maneira desordenada, de maneira patológica desse antígeno, vai estar prejudicada. E essa infecção, essa mini-infecção induzida pela vacinação, é o que vai provocar uma resposta imunológica adequada. Essa mini-infecção é que vai provocar uma resposta imunológica eficiente. A gente vai ter, como consequência disso, uma indução mais efetiva da imunidade, tanto a imunidade celular quanto na imunidade humoral. Então, na vacina infecciosa, que é que a gente tem o vírus atenuado, a gente tem uma resposta imunológica mais agressiva. A gente tem uma resposta imunológica mais significativa. Entretanto, esse tipo de vacina a gente tem que levar em consideração também de que animais que estão imunodeprimidos, animais que eles estão com febre, animais que eles apresentam um histórico de algumas outras doenças, a gente tem que ter um cuidado maior na utilização desse tipo de vacina, porque ocasionalmente ele pode vir a desenvolver um processo patológico dessa doença. Mas isso é muito raro e depende muito da situação imunológica do animal. Se o animal estiver realmente imunodeprimido, obviamente você não vai fazer a vacinação. Mas caso você faça, e é totalmente não recomendado, e for com uma vacina infecciosa, o vírus atenuado, pode ser que o animal sim desenvolva uma infecção. E a gente também tem a vacina não infecciosa. E com a vacina não infecciosa, a gente tem como principais as vacinas que elas são utilizadas micro-organismos inativados ou micro-organismos sintéticos, que esses micro-organismos inativados ou micro-organismos sintéticos, eles vão apresentar estruturas genéticas daquelas determinadas doenças. Por exemplo, na vacina infecciosa, eu tenho um DNA viral completo, a gente tem aquele vírus lá que ele está machucado, entre aspas. Já na vacina não infecciosa, eu tenho uma parte daquela membrana viral, eu tenho uma parte daquele DNA viral, eu tenho pequenos fragmentos daquelas determinados antígenos. Eu tenho esses pequenos fragmentos desse material genético e o corpo do animal ele vai tentar elaborar uma resposta imunológica baseada na informação que ele recebeu. Entretanto, a formação de imunidade com esse tipo de produto, com essa vacina não infecciosa, ela é prejudicada, ela é uma resposta imunológica que pode ser considerada como deficiente, ela é uma resposta imunológica também que ela pode ser considerada como não específica, porque eu não tenho o material genético todo, eu não tenho uma similaridade infecciosa, eu não tenho desenvolvimento de processo patológico. Então, simplesmente, fragmentos genéticos que eles podem vir a desenvolver uma resposta imunológica, como também podem não desenvolver uma resposta imunológica. E essas vacinas, elas quase sempre, quase que por obrigação, elas vão necessitar vir acompanhadas de um adjuvante. E elas precisam ter um reforço bem maior do que uma vacina infecciosa. Esse adjuvante, ele é simplesmente para irritar o tecido. Ele vai provocar um processo inflamatório local. Esse processo inflamatório local vai recrutar células da imunidade inata. Depois que as células da imunidade inata chegam, vão fazer o reconhecimento daqueles pequenos fragmentos de antígeno que estão ali, junto àquele processo inflamatório, e essas células da imunidade inata vão levar essa informação para a imunidade adaptativa, para a produção de anticorpo. Muitas vezes esse adjuvante ele não é eficiente para provocar um processo inflamatório, então a imunidade ela acaba sendo prejudicada. O transporte de anticorpo, a produção de anticorpo, o reconhecimento de antígeno é prejudicado. E esse tipo de vacinação ele vai apresentar uma imunidade humoral baixa e uma duração imunológica curta, justamente por conta da qualidade, quantidade e especificidade do antígeno. Eu não tenho um antígeno de qualidade, numa concentração boa, não tive desenvolvimento de processo imunológico, o corpo vai associar aquilo como besteira. Não tem nada ali. Foi só um processo inflamatório, foi só uma lesão. Tranquilo.
não precisa produzir anticorpo para isso, porque a produção de anticorpo demanda gasto energético por parte do corpo do animal. Então, o corpo faz de tudo para reter energia, para não gastar coisa desnecessária. Por isso que nesse tipo de vacina a gente não tem uma resposta imunológica tão significativa como vacina infecciosa. E essas vacinas, pessoal, elas são tidas como são colocadas em 3 patamares diferentes. A gente tem as vacinas essenciais, as opcionais e as não recomendadas. Eu acho que está travando aqui para a galera. Pode continuar? Tá tudo ok? Bom, vamos lá. Pronto. Essas vacinas, elas são classificadas em 3 categorias bem bacanas, que eu gosto de considerar, que são as essenciais, as opcionais e as não recomendadas. As essenciais, tem alguns colegas que consideram elas como vacinação obrigatória. É justamente aquela questão da tríplice e justamente da antirrábica. Por que elas são essenciais? Porque os animais que a gente observa na clínica, na rotina, eles vão ter um potencial de infecção bem maior para essas doenças, como é o caso da panleucopenia felina, da rinotraqueite infecciosa e da calicivirose felina. Essas 3 doenças juntas, o antígeno para essas 3 doenças juntas, eles vão estar inclusos em uma única aplicação, que é a vacinazinha que a gente conhece ela como tríplice, que é para essas 3 doenças, e a gente tem como outra vacina essencial a vacina de raiva, a vacina de rábica, que é uma vacina monovalente, ou seja, ela vem apenas vem só um antígeno para essa vacina, e ela deve ser aplicada por volta das 12 semanas. A gente tem a quádrupla ou a quíntupla, que é justamente a vacina que ela vai vir com as essenciais ou recomendadas, que é a panleucopenia felina, rinotraqueite, calicivirose. No caso da quádrupla, ela pode vir associada à clamídia felis ou a calicivirose sistêmica felina, que quase nunca a gente observa na clínica, mas existem relatos no Brasil de calicivirose sistêmica, sim, aqui no Brasil, que foram comprovados por teste de PCR, teste de ELISA, mas são quadros bastante esporádicos. E, no caso da quíntupla, a gente tem a panleucopenia felina, rinotraqueite, calicivirose, clamídia felis ou calicivirose sistêmica, mas é mais comum a gente observar a clamídia felis, e a leucemia viral felina. No caso da quíntupla, a gente tem a proteção contra essas 5 doenças principais. E as não recomendadas, a gente tem a vacina contra peritonite infecciosa felina e contra a giardíase. Por que essas vacinas não são recomendadas? Primeiro, apresentam uma baixa eficácia imunológica. Segundo, são doenças que elas são consideradas que até pouco disseminadas, entre aspas, dependendo da região. Regiões que elas apresentam uma incidência muito alta. E terceiro, o risco da aplicação dessa vacina talvez não compense a aplicação delas. Bom, e para a gente ter um início dessas vacinações, a gente trabalha muito com o tutor no conceito de primovacinação. O que é a primovacinação? Nada mais é do que uma série de vacinas aplicadas no filhote. Eu gosto muito de dizer que é o carro-chefe, onde a gente acabei de receber uma pergunta maravilhosa aqui, a gente vai ver ela no final. Pronto, a primovacinação é justamente aquele carro-chefe, aquele primeiro contato que você tem com o animal, aquele primeiro contato que você tem com o tutor, aquele primeiro contato que você vai ter com o histórico do animal. Então, toda essa questão de primovacinação é uma questão bem mais abrangente do que simplesmente você utilizar a vacina. Primovacinação é contato, é interação, é anamnese bem feita, um contato bem feito, um exame físico bem feito, tem toda uma série de critérios que a gente vê lá na semiologia, como é que a gente vê direitinho, para a gente ter uma eficácia durante a realização do protocolo vacinal. Em gatos, a gente tem a utilização em média de 3 a 4 doses nessas primeiras vacinas,
E a gente observa, principalmente, a utilização de 3 doses. Pelo menos eu gosto muito de utilizar só as 3 doses, que a gente observa uma eficácia imunológica bem bacana. E essa utilização de 3 a 4 doses, ela depende de uma série de fatores, do histórico da mãe, do histórico do filhote, principalmente do histórico da mãe, da situação imunológica da mãe, se aquela mãe ela teve infecção ativa, se aquela mãe foi vacinada, o histórico da ninhada, por exemplo, se eu tive uma ninhada que foi muitos gatinhos, se a mãe não estava bacana, lembrando que a quantidade de gatos na ninhada, ela interfere durante o protocolo vacinal, porque quanto maior a quantidade de gatos, menor a quantidade de anticorpo o filhote. Vai ter muito gatinho mamando, então aquele anticorpo ele vai ser distribuído e aqueles anticorpos produzidos pela mãe, eles vão ter um limite também. A mãe não vai estar produzindo anticorpo, ela vai ter um limite de produção e esse limite de produção é respeitado pelo corpo e a gente tem que levar em consideração durante a realização do protocolo vacinal, a elaboração desse protocolo vacinal. A vacinação, ela ocorre por volta de 42 até 70 dias. Vocês vão encontrar na literatura falando que tem que começar entre 42 e 56 dias, entre 42 e 65 dias, entre 40 e 50 dias, mas fica geralmente nessa média, entre 42 a 60 dias, com intervalo de 3 a 4 semanas de uma aplicação para outra. E é justamente como a gente gosta de montar a tabelinha. Começou entre 6 ou 8 semanas de idade e vai terminar lá por volta da 14ª a 16ª semana de idade. É quando a gente tem um protocolo perfeito, que a gente considera. Começou nesse período e terminou até a 16ª semana. Terminou até a 16ª semana, perfeito o protocolo. Joia. Bom, como é que a gente deve levar em consideração esse protocolo? Nesse gráfico aqui, a gente observa justamente aquela questão que eu estava falando para vocês, a concentração de anticorpo materno e a produção de anticorpo endógeno. À medida que o tempo passa, tem uma diminuição da concentração de anticorpo materno, aqui como a gente vê nessa primeira linhazinha que está para baixo, nessa primeira seta, a gente tem uma diminuição da produção de anticorpo materno e a gente tem um aumento da produção de anticorpo endógeno. Então, quando a gente começa a nossa vacinação lá por volta da 6ª semana, a gente ainda tem anticorpo materno circulante. Esse anticorpo materno circulante vai interagir com o antígeno vacinal e vai ser um quadro que a gente tem como vai ter uma imunidade produzida pelo filhote tão efetiva, tão eficaz, que vai responder a essa infecção anticorpo da mãe. Lá por volta da 9ª semana, se eu começar meu protocolo pelas 6 semanas, der um intervalo de 3 semanas, a gente tem a segunda aplicação, a gente vai ter ainda assim uma quantidade pequena de anticorpo materno e a gente vai ter uma pequena produção de anticorpo do filhote. Lá por volta da 12ª, 14ª semana, dependendo do meu intervalo, é que eu vou ter a produção expressiva de anticorpo por parte do filhote. É justamente quando eu vou conseguir conferir imunidades. A terceira dose é que vai ser realmente a minha dose imunizante. Por que eu tenho que fazer meu protocolo para ele acabar justamente lá por volta da 14ª, 16ª semana? Por conta disso aqui, ó. Vocês estão vendo nessa tabela, a gente tem uma duração da imunidade, essa duração da imunidade que é referente aos anticorpos transferidos pela mãe para o filhote, e a gente tem uma duração imunológica para a panleucopenia que varia de 8 a 14 semanas. Leucemia viral felina, de 6 a 8 semanas. De herpes vírus felinos, de 6 a 8 semanas. De cálice vírus felinos, de 10 a 14 semanas. Então, a leucopenia, cálice vírus, como também algumas outras doenças, a gente tem esse intervalo imunológico propiciado pela mãe. Então, se eu terminar meu protocolo antes desse período, por exemplo, no caso da panleucopenia ou cálice vírus felino, terminar antes das 14 semanas, pode ser que meu animal não tenha anticorpo. Pode ser que eu utilize o anticorpo da mãe e o animal não produza anticorpo endógeno. Então, a imunidade dele, produzida, a imunidade endógena, a produção própria de anticorpo, não vai ser significativa. Então, o animal não vai estar imune a adquirir essa doença, porque não teve a necessidade de produzir anticorpo, ele utilizou os que tinha. Então, por isso que a gente tem que sempre terminar o protocolo
entre 14 e 16 semanas. Local de aplicação. Gente, vocês vão ver na internet, em vários artigos, um monte de coisa diferente, um monte de informação diferente, um monte de contradições diferentes. E uma das mais comuns que a gente observa quando a gente está pesquisando, estudando com relação ao felino e local de aplicação é justamente as consequências da vacinação. Uma dessas consequências da vacinação é justamente aquele quadro de histiosarcoma por aplicação de vacina. Acredito que a maioria de nós já tenha visto alguma coisa relacionada, que é justamente uma neoplasia que ela ocorre devido a um processo inflamatório decorrente da aplicação de vacina. Beleza. Baseado nisso, nessa ocorrência de histiosarcoma por aplicação, muitos veterinários eles recomendam que os animais eles sejam vacinados nessas áreas assinaladas de verde, justamente nos membros, na região da cauda, para que, caso o animal venha a desenvolver um quadro de histiosarcoma por aplicação, seja possível a amputação desse membro e a recuperação do animal. Entretanto, o local mais seguro, pelo menos na minha opinião, quanto na opinião de outros veterinários que eu acompanhei nos estágios, outros veterinários que têm mais experiência que eu, veterinários que eles têm uma rotina com felinos maior que eu, a gente prefere essa região bem aqui, a região do flanco. Por quê? É uma região que ela apresenta um subcutâneo maravilhoso, tem muito subcutâneo, e na possibilidade de desenvolvimento de um histiosarcoma por aplicação de vacina, a gente tem como fazer a retirada da neoplasia, dessa área bem aqui, com uma margem de segurança que a gente não vai ter um prejuízo tão grande para o animal. Fora que nessas regiões de membro posterior, membro anterior, a remoção cirúrgica desses membros é um risco cirúrgico para o animal, é extremamente desagradável para o tutor e é extremamente desagradável para o animal. Imagina você estar lá na clínica, na rotina, você falar que você vai aplicar uma vacina no membro do gato, na pata, no membro anterior, no membro posterior, na cauda, porque a vacina ela apresenta um risco de desenvolver uma neoplasia. Bem desagradável. Você ouvir isso, você sendo tutor, e também não é tão agradável você ser um veterinário e você falar que o produto que você vai aplicar no animal para proteger de doença pode vir a desenvolver uma doença que pode ser até mais grave do que a própria aplicação de vacina. Sendo que essa questão de histiosarcoma por aplicação de vacina, ela é bem controversa. Existem trabalhos que vocês vão encontrar que falam que a ocorrência disso é de 1 a cada 13 mil casos, outro vai de 1 a cada 50 mil casos, 1 a cada 20 mil casos. Então, não tem como a gente ter um parâmetro. Mas, basicamente, local de aplicação de eleição, e aqui no flanco você vai ter mínimo problema, mínima reação inflamatória, mínimo abscesso, desde que seja higienizado tudo de maneira certinha, e também, caso seja necessário, remoção cirúrgica de qualidade, com margem de segurança para o animal. Bom, o protocolo vacinal, como eu estava conversando com vocês, ele vai ser dividido em 3 doses, aqui eu coloquei um exemplo de 3 doses, mas a gente pode aumentar isso para um protocolo de 4 doses, dependendo do animal. A primeira dose, a gente considera ela como uma dose sensibilizante. É justamente aquela questão de que o animal ele está lá, de boa, o sistema imunológico está tranquilo, está favorável, e a gente vai lembrar aquele sistema imunológico que ele tem que trabalhar. Eu fiz a utilização daquela vacina, vai chegar lá um antígeno, e aí, tudo bem, sistema imunológico, olha eu aqui, aí vai lá o anticorpo da mãe, consegue controlar ele, consegue controlar aquele antígeno, aí consegue debelar aquela infecção. Beleza? A minha segunda dose é uma dose não imunizante, que a gente considera como dose de ponte. É aquela dose que ela vai fazer a transição entre a utilização dos anticorpos maternos para a utilização e produção dos anticorpos endógenos, o anticorpo do filhote. Então, vai ser uma dose que ela vai ligar a primeira aplicação com a terceira aplicação. E a terceira dose, ou quarta dose, que a gente vai utilizar, é justamente a dose imunizante efetiva, que é quando a gente não tem mais anticorpo materno circulante, a gente tem produção
significativa de anticorpo endógeno por parte do filhote. Um protocolo bastante simples que eu vou mostrar para vocês, que é o que a gente mais usualmente utiliza na rotina clínica, é o protocolo com a tríplice ou com a quádrupla. Na primeira dose, a gente pode usar tanto um quanto a outra, tanto a tríplice quanto a quádrupla, dependendo do dado epidemiológico que você tem na sua região. Animais que eles têm uma incidência muito grande de outras determinadas patologias, você pode introduzir também para essas doenças. Mas usualmente, mais comumente utilizado, a tríplice ou a quádrupla. A gente tem início do protocolo por volta da 6ª à 8ª semanas, então de 42 a 56 dias, 42 a 60 dias, de 50 a 60 dias, é por volta disso. Em um intervalo de 3 ou 4 semanas, eu vou também usar minha segunda dose. A segunda dose pode ser utilizada uma tríplice ou uma quádrupla. 3 a 4 semanas de intervalo, a gente tem a terceira dose, a dose imunizante. E eu posso utilizar uma V3 ou eu posso utilizar uma V4. Passando disso, a gente tem o término do protocolo com as 16 semanas. Terminou com 16 semanas, protocolo perfeito, aí a gente vai ter só o reforço anual. No caso da quíntupla, da V5, que é a que vai proteger contra a leucemia viral felina, a gente tem que começar o protocolo por volta de 8 semanas. Por que por volta de 8 semanas? Até em meados dessas 8 semanas, a gente tem anticorpo materno circulante, como a gente viu lá na tabelinha. Então, se eu começar antes, eu tenho perda de produto e eu posso ter uma não produção de anticorpo por parte do processo de vacinação. Então, começa sempre com a V5, sempre a partir de 8 semanas de idade. Fiz a minha primeira dose com 8 semanas, dou um intervalo de 4 semanas e uso a quíntupla novamente. Dou mais um intervalozinho de 3 a 4 semanas e eu posso usar uma V3 ou uma V4. Lembrando que, para mim fazer a V5, que vai proteger contra a leucemia viral felina, eu tenho que, por obrigação, testar antes. Sempre que você for fazer uma V5, teste antes. Teste antes. Eu vou repetir isso até de novo. Sempre que for usar uma V5, tem que testar antes. Por que eu tenho que testar antes, Mário? Porque se o animal tiver positivo para leucemia viral felina e você for utilizar a vacina, ele não vai produzir anticorpo. Ele não está produzindo anticorpo, aí daqui a algum tempo, daqui a 3 meses, daqui a 1 ano, ele vai desenvolver a doença clínica. Ah, mas o animal está vacinado. Mas ele não foi testado, ele estava positivo. Aí vai criar aquele mito de que a vacina não funciona, o veterinário fez o protocolo errado, o animal ele vai apresentar uma doença que pode ser um pouco mais grave do que a normal. Então, tem uma série de consequências que vão para o animal, para o veterinário, para o tutor, que elas podem ser evitadas principalmente com relação à testagem. Uma coisa simples. O teste rápido ele é super eficiente, ele é super eficaz. Tem como você colocar na rotina clínica e caso você queira utilizar alguma coisa mais, você pode usar um ELISA, pode usar um PCR, mas sempre que for utilizar a quíntupla, testa antes. Testa antes, para não ter problema depois. E a gente tem um término lá por volta das 16ª semanas também no protocolo com a V5. E o protocolo para raiva, ele é tranquilo. É uma dose que ela deve ser aplicada após as 12 semanas de vida. Por que após as 12 semanas de vida? Porque o anticorpo materno para raiva, ele fica circulante até 12 semanas. E o reforço para raiva é anual. Porque os anticorpos endógenos produzidos pelo filhote, produzidos pelo animal, a partir da vacinação, eles têm uma duração de até 1 ano, 12 meses. Passou de 1 ano, a concentração de anticorpo é muito baixa e pode ser que o animal venha desenvolver infecção, caso ele seja exposto à infecção. No Brasil, a gente tem problema de raiva? Tem. No Brasil, a gente tem problema de raiva, pode ser muitas vezes até subnotificado, principalmente com relação a gatos, principalmente gatos de rua. Algum tempo atrás a gente teve o caso de uma colega no Pernambuco, ela foi recolher um animal de rua e se contaminou com o vírus da raiva, que era, por consequência, foi até uma fatalidade.
No caso da raiva, a gente tem como principal fonte de contágio para os gatos, principalmente morcegos, que nas áreas urbanas, casarões abandonados, árvores ocas, a gente tem uma população de morcego, e gato é curioso. Gato pode ver nada, gato vê um bichinho ali, gato vai brincar, tendo com secreções, com saliva, com sangue, ele pode vir a desenvolver infecção por raiva. E pronto. E, principalmente, a gente tem que ter cuidado naqueles morcegos que andam durante o dia. Você vê morcego batendo asa durante o dia, no chão durante o dia, é bem provável que esse morcego ele esteja com raiva. Não é certeza, mas tem essa possibilidade sim. Quarentena. Quando a gente fala muito de protocolo vacinal, a gente tem que levar em consideração o estado de quarentena. E a gente tem que submeter o animal. Os animais, eles são recolhidos de abrigo, recolhidos de rua, que eles são levados para ambientes. E os animais, eles já são vacinados, o ambiente que os animais não são vacinados ainda, eles só podem ser introduzidos em contato com outros animais 2 semanas após a aplicação da última dose da vacina, que é quando a gente sabe que o animal está imunologicamente ativo para os antígenos que foram inoculados. O gato adulto, ou gato maior de 6 semanas, ele não precisa receber as 3 ou 4 doses, porque o sistema imunológico dele já vai responder de uma maneira mais efetiva, não vai ter anticorpo materno para interferir na qualidade da resposta imunológica, na produção de imunoglobulinas por parte do corpo do animal. Então, a gente só precisa de 2 doses para ter uma estimulação e produção de anticorpo de maneira endógena. E o intervalo dessas doses também pode variar entre 3 a 4 semanas. Uma coisa que eu utilizo muito, que é muito particular minha, é que quando eu vou vacinar tanto gato quanto cães, eu sempre prefiro utilizar um intervalo de 3 semanas. Por que eu utilizo o intervalo de 3 semanas? Porque caso o animal venha para fazer o reforço, ele não está apto a receber a vacina, eu tenho até 1 semana para me conseguir restabelecer aquele animal, para conseguir tirar ele de um possível quadro infeccioso, uma doença, esse tipo de coisa. Com relação a gatos que a gente pegou de rua, que a gente quer fazer um protocolo vacinal nele, é um gato adulto com mais de 6 semanas, a gente pode utilizar tanto a V3, tanto a V4, a V5 a gente só utiliza depois de testar. Então, se a gente testou o animal, deu negativo para a leucemia viral felina, pode usar a V5? Pode. Não tem problema nenhum, se ele for testado negativo. Se ele for testado positivo, aí é outra história. Pronto. Reforço vacinal. O reforço vacinal, ele deve ser utilizado com intervalo de 1 a 3 anos após a terceira dose da série primária. Ou seja, fiz meu protocolo terminou lá no dia 27 de fevereiro de 2020. Terceira dose e a quarta dose terminou nessa data. Ano que vem, eu tenho que vacinar de novo no dia 27 de fevereiro de 2021. Posso fazer um protocolo com mais tempo? Pode. Só que esse ponto de tempo de duração imunológica proveniente para a vacina, ela é uma questão que ela não está muito elucidada. Existem animais que eles têm o reforço anual, tudo certinho, tudo traz para fazer o reforço todo ano, que eles desenvolvem a doença clínica. E tem animais que têm o reforço uma vez a cada 3 anos, uma vez a cada 4 anos, uma vez a cada 2 anos, e não desenvolvem a doença clínica. Isso está mais inerente ao próprio animal do que ao protocolo, do que a vacina que você está utilizando. Está relacionado com a pressão ambiental, e muitas vezes a gente tem uma pressão viral no ambiente muito alta, e essa pressão viral muito alta, ela pode vir a desencadear um quadro infeccioso, dependendo do grau de imunidade do animal, e a gente tem que levar em consideração para o animal algumas leves considerações. Por exemplo, é aquele animal que ele apresenta um histórico de já ser um animal que tem uma imunidade mais deficiente, geralmente são aqueles animais mais raciados, um persa, um siamês, um ragdoll, um maine Coon, são aqueles gatos bem mais delicados,
Então, o intervalo vacinal deles tem que ser menor. De animais que eles apresentam um estado imunológico mais favorável, que eles são constantemente desafiados, eles apresentam um estado imunológico superior, um estado imunológico mais efetivo. Então, pode ser até que eu considere dar um intervalo maior entre as aplicações. Mas o intervalo, por segurança, nós clínicos, que a gente trabalha muito com isso, e biologia não é matemática, não tem como a gente ter certeza de nada, é recomendado a gente fazer o intervalo com 1 ano. Por que é necessário fazer o reforço? Justamente porque as células de memória elas não são eternas. Eu não vou ter um linfócito que vai da primeira semana de vida e vai até o animal fazer 15, 16 anos, 20 anos, desse jeito. Então, o reforço, ele é necessário, ele é fundamental, justamente para a gente estar sempre lembrando o corpo do animal de que ele tem que trabalhar. O corpo do animal, ele tem que produzir anticorpo, o corpo do animal, ele tem que produzir célula do sistema imunológico, ele tem sempre que estar preparado para uma possível guerra infecciosa, guerra imunológica. Tá? E aqui, gente, eu coloquei para vocês uma tabelinha maravilhosa, que é uma tabela que foi projetada pela Fiavac Colavac, e eu utilizei ela para fazer essa apresentação para vocês também, que ela ela inclui aqui algum protocolo vacinal, as vacinas iniciais, quando é que elas têm que acontecer. É uma tabela bem didática que vocês encontram facilmente na internet. Eu vou pedir aqui para o pessoal da organização disponibilizar os slides para vocês, caso vocês queiram utilizar para alguma coisa. Então, espero que seja útil para vocês a disponibilidade desse material. Existe falha na vacinação? Existe. Pra caramba. Existe muita falha vacinal. E como é que a gente pode tentar diagnosticar uma falha vacinal dela? Como é que a gente pode evitar? Não vacinando animal imunossuprimido, animal com febre. A gente vê muito, principalmente vejo muito, aqueles tutores que eles acabaram de resgatar um animal da rua e eles querem dar todo o suporte, querem vacinar, querem vermifugar, eles querem dar a assistência que o animal necessita, a assistência que o animal merece, só que muitas vezes eles são muito apressados. Eles pegam aquele animal da rua, o animal muitas vezes está caquético, está desnutrido, com carga parasitária muito alta, e eles querem vacinar, querem fazer tudo. Só que a gente tem que ver que esses animais que eles estão debilitados, imunossuprimidos, eles podem não responder à vacina. Caso, por exemplo, o animal ele não tem estrutura, não tem suporte, não tem nada para ele produzir anticorpo. Então, como é que ele vai produzir? Não vai. Ele vai conseguir debelar aquela infecção? Pode ser que sim. Vai conseguir produzir anticorpo de maneira eficiente, significativa? Talvez sim, talvez não. Bem mais provável que não. Animal com febre também a gente deve evitar vacinar, porque é quase certeza que vai provocar uma falha na vacinação. Animal com febre é animal que não está saudável, animal que não está bem. Tem algum processo infeccioso, tem algum processo parasitário, tem algum edema, alguma infecção que a gente tem que investigar para a gente poder ter um controle eficaz. Estocagem e mau manuseio. Pessoal, vocês têm que ter muito cuidado com estocagem de produto biológico, de vacina, para qualquer espécie. Por experiência própria, eu digo para vocês terem muito cuidado com a estocagem. As vacinas, elas têm que ficar armazenadas na geladeira, com temperatura de 2 a 8 graus. Essa temperatura de 2 a 8 graus, eu aconselho vocês a utilizar uma temperatura média de 4 graus a 4 graus e meio. Por que essa temperatura média? Caso você tenha necessidade de abrir com frequência a geladeira vai aumentar sua temperatura interna e pode vir a chegar até 8 graus. A gente tem essa margem de segurança para a abertura de geladeira. Em ambiente frio, ou ambiente noturno, aquele final de semana que você não teve vacinação nenhuma na clínica, na rotina, você mal abre a geladeira, a temperatura pode diminuir muito. Então, se você deixar a temperatura próxima de 2 graus, ela pode chegar até quase zero e você perde todo o lote de vacina que você tiver dentro da geladeira. É um prejuízo grande.
a gente deve evitar ao máximo. Então, quando você estiver lá tocando sua vacina, tenta deixar lá 4 graus e meio, para a gente ter essa margem de segurança para mais ou para menos. Lembrando que toda geladeira que tenha produto biológico, ela tem que ter o controle de temperatura, o termômetrozinho. O visor fica do lado de fora e o detector de temperatura fica da parte de dentro. A inativação e o manuseio também deve ser bastante rápido, porque você vai tirar uma vacina que ela está na temperatura de 4 graus, você coloca ali a bancada para você retirar, diluir, fazer a aplicação. Se você demorar muito tempo, essa vacina ela vai passar de 8 graus. E ela passando de 8 graus, a eficácia dessa vacina vai estar prejudicada. Não vai funcionar. Pode ser até que se você estiver utilizando uma vacina infecciosa, ela seja ativada por conta da temperatura e você venha desenvolver uma doença clínica animal. É possível, não é tão comum, mas é possível. É passível de acontecer isso. Inativação por desinfetante. Não tem quando você está fazendo lá aquela asepsiazinha antes da aplicação da vacina, o ideal é que você utilize o álcool. Quando eu vou utilizar algum outro desinfetante, eu posso ter alguma pequena reação com a introdução da agulha, com o antígeno, e eu posso ter uma inibição da produção de anticorpo ou inativação desse antígeno por conta do desinfetante utilizado. E outra coisa que a gente observa muito durante a falha na vacinação é a administração inadequada. Gente, a administração de vacina em gato é complicada. É complicada porque a grande maioria das vezes quem leva o animal para vacinar é o tutor. E o tutor de gato é uma coisa completamente peculiar. Porque o tutor de gato, ele tem um cuidado extremo com o animal dele. É raro você ver um tutor de gato, uma pessoa que leva um gato para o veterinário, que ele não trata o gato melhor do que os filhos dele. Então, o gato é um animal que ele é difícil de conter, o animal não é um animal fácil para a gente conter. Você está ali contendo o gato, aí do nada o gato vira, ele enrola no seu braço, pula no seu pescoço, ele é ninja, gato é ninja. Então, a administração, ela é complicada, dependendo do tutor, dependendo da técnica que você vai utilizar, dependendo até da agulha, se é uma agulha muito grossa, o gato é horrível, então eu aconselho utilizar uma agulha do calibre menor, certo? É tranquilo. Contenção do animal sempre com muita calma, com silêncio, de preferência que o tutor não esteja tão perto, porque o tutor muitas vezes ele só atrapalha durante o processo de vacinação. E, e aqui, gente, eu trouxe para vocês alguns exemplos comerciais de vacina que eu acho que vai ser muito útil para vocês isso aqui, porque foi uma coisa que particularmente eu não vi durante a minha graduação. Foi uma coisa que eu senti muita dificuldade quando eu fui para o mercado, porque quando a gente vai para o mercado, a gente não sabe de marca, a gente não sabe de produto, a gente não sabe de laboratório. Então, isso é uma coisa que o mercado ele cobra muito da gente. Então, quanto mais vocês souberem sobre laboratórios, sobre algumas marcas de confiança, é interessante. É uma mão na roda para a gente, porque a gente tem como ter esse conhecimento de mercado para a gente poder dar um retorno. Muitas vezes, quando você está fazendo até uma prescrição, você coloca só aquele princípio ativo, aí muitas vezes tem um trabalho para encontrar, muitas farmácias veterinárias, elas não têm profissionais capacitados para identificar princípio ativo em um determinado produto, esse tipo de coisa. Então, quando a gente coloca um comercial, laboratório, quando a gente tem conhecimento disso, isso facilita muito na rotina clínica da gente. E para vocês, esse primeiro exemplo, a gente da imagem da esquerda, eu trouxe aqui umas vacinas da Zoetis. São vacinas que eu tenho uma confiança muito boa, são vacinas fáceis para a gente adquirir na rotina clínica, são vacinas que têm uma reação inflamatória muito baixa, que têm uma segurança muito alta. E a gente tem como exemplo bem aqui essa primeira Felocel, a CVR, que é a tríplice, ela auxilia na prevenção da rinotraqueite, calicivirose, panleucopenia. A gente tem a Felocel CVRC, que é quádrupla felina, a rinotraqueite, calicivirose, panleucopenia e clamidiose em gatos. Ela é maravilhosa, que essas duas são
utilizo com mais frequência, estou fazendo até merchandising, vai ter patrocínio bem aí. A Felovax, essa aqui é a quíntupla, que é a que tem o da leucemia felina. Eu tenho um cuidadinho todo especial com ela, que é um xodózinho. E a Defensor, que é a vacina de raiva, que inclusive é uma das que a gente consegue ver ela com mais frequência na rotina clínica. Essa bem aqui, do canto superior direito, é a vacina da Merial, a Feline 4, na verdade. Ela é uma vacina também fácil para a gente adquirir, uma vacina maravilhosa. Tem colegas que só utilizam ela, nunca relataram problemas com a aplicação, nem com processo inflamatório, nem com reação pós-vacinal. É uma vacina super segura. Também é fácil para a gente adquirir, de um laboratório super confiável, da Merial. É incrível você encontrar ela em vários estudos, tem muitos estudos comprovando eficácia, produção de anticorpos, ela é maravilhosa. E outra que a gente tem bem aqui, que é outro exemplozinho que eu trouxe para vocês, é a Nobivac Feline. A gente tem a Nobivac Feline quádrupla e a Nobivac Feline quíntupla. Essa daqui, 1, 2, 3, eu acho que é a quádrupla que eu trouxe para vocês. Ela é da MSD, Saúde Animal, é também uma vacina maravilhosa, incrível. Vocês podem utilizar ela com plena confiança. É uma reação que ela tem, é uma vacina que ela tem pouquíssima reação, quase nula. Ela confere imunidade maravilhosamente bem. É uma vacina que ela é uma vacina infecciosa, mas é que ela tem uma segurança muito grande. Tem um material genético de excelente qualidade. Vocês podem utilizar, que ela vai conferir imunidade. Se o animal estiver bem, ela confere imunidade perfeitamente bem. Inclusive, essa aqui da MSD, eu tenho colegas que eles fazem ela com intervalo maior, por exemplo, de 2 anos até 3 anos. Particularmente, eu não uso por insegurança minha e também por querer prezar mais pela segurança do paciente. Eu vi uma pergunta bem aqui que eu achei super interessante. Pode trocar de laboratório para fazer o reforço? Assim, pode trocar de laboratório para fazer o reforço, mas durante a realização do protocolo da primovacinação, de preferência você trabalha só com, pelo menos eu trabalho só com laboratório. Por quê? Porque a gente tem uma similaridade naquele produto. Pode ser que a vacina da Zoetis, ela tenha um nível de titulação X e a da Merial, ela tem um nível de titulação Y, ela tem uma concentração Y. Ela pode ter um adjuvante, ela pode ter outra coisa que vai prejudicar no reconhecimento daquele antígeno. Então, durante o protocolo da primovacinação das 3 ou 4 doses, a gente preza pelo mesmo laboratório, que tem a mesma cepa, que tem o mesmo antígeno, a mesma concentração, esse tipo de coisa. Já no reforço anual, no reforço a cada 2 anos, pode trocar de laboratório, não tem problema. Inclusive, em cães, a gente faz muito isso, porque às vezes não tem no estoque. E aqui, gente, só para finalizar, mostrar para vocês minhas meninas. Essa aqui é minha negona, a Bela, atriz, que eu tenho ela desde o meu primeiro ano de graduação. É minha primogênita, minha linda, maravilhosa, dos olhos verdes. E essa safadona bem aqui é a Aira, meus 3 netos, o Orion, o Régulo e a Andrômeda. Essa safada bonita bem aqui, eu peguei ela super desidratada, super feinha no meio da rua, e quando eu me dei conta, na hora que a gata estava crescendo, ela já estava era buchuda. E com a primeira cria dela, com meus 3 meninos. E, gente, acho que por hoje, por agora, eu vou agora partir para as dúvidas. E aqui eu queria agradecer muito ao grupo de estudo de medicina felina da UFP, do CPCE. Agradecer principalmente a Lígia, que me fez o convite, a todo o pessoal que está participando da palestra. Agradeço muito pelo convite, fiquei muito honrado, muito emocionado. Eu ia dizendo não por vergonha, por não me sentir preparado, mas gostei muito de ter participado. E agora vamos partir para as perguntas, que eu estou doido para responder as perguntas de vocês. Espera bem aí. Deixa eu...
Mário, muito obrigada pela sua palestra, foi maravilhosa. A gente agradece você ter aceitado o convite, foi muito importante pra gente. E, assim, gente, eu acho que não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, mas a gente selecionou algumas aqui e que foram feitas, inclusive, mais de uma vez essa pergunta. Deixa eu ver por onde eu começo. Eu achei essa pergunta muito legal. O animal que não teve acesso ao colostro deve ser vacinado? Imprescindivelmente ele tem que ser vacinado. Ele necessita de vacinação. Porque a vacinação, Lígia, ela é uma infecção necessária. Todo animal ele precisa ser infectado. Todo animal ele precisa ficar doente para ele ter anticorpo. Então, se o animal ele não recebeu anticorpo, ou seja, ele não tem anticorpo da mãe dele, nenhuma. Se ele não for vacinado, ele vai desenvolver uma infecção de uma maneira generalizada de qualquer maneira. Então, pode ser uma simples infecção por vírus, o animal vai desenvolver essa infecção de uma maneira completamente desordenada. Isso pode prejudicar